paz inverencial, dando sequência ao curso de autoconhecimento. Neste 16º vídeo, vamos falar sobre como fazer a eliminação do ego. Todas as práticas entregues até este vídeo são importantes para a eliminação do ego de nosso interior. Lembremos que, para eliminarmos os egos, devemos praticar de forma combinada a autoobservação, a meditação e a transmutação das energias sexuais. A eliminação de todos esses egos precipita-se se sabemos aproveitar até o máximo as piores adversidades. Daí a importância de nosso semelhante. Essa convivência diária com os nossos semelhantes é fundamental para o processo de eliminação do ego. É comum, no início desse trabalho de autoconhecimento, não sabermos por onde começarmos. Quando colocamos em prática o sentido da autoobservação, descobrimos tantos egos em nosso interior que até ficamos perdidos. Então, qual defeito psicológico ou ego vamos começar a eliminar? Sentimos a necessidade de trabalhar sobre nós mesmos, porém, nos encontramos completamente desorientados. Aproveitando os momentos críticos, as situações mais desagradáveis, os instantes mais adversos, se estamos alertas, descobrimos os defeitos que sobressaem, os erros que devemos desintegrar urgentemente. Às vezes, pode começar pelo ego da ira, ou pelo ego do amor próprio, ou pelo infeliz segundo de luxúria, e etc. É necessário tomar nota, sobretudo, dos nossos estados psicológicos diários, se é que de verdade queremos uma mudança psicológica definitiva. À medida que trabalhamos sobre nós mesmos, vamos compreendendo cada vez mais a necessidade de eliminar radicalmente de nossa natureza interior todos os egos. Lembremos que as piores circunstâncias da vida, as situações mais críticas, as mais constrangedoras, os fatos mais difíceis, tornam-se sempre maravilhosos para o autodescobrimento íntimo. Nesses momentos insuspeitados, críticos, afloram sempre e quando menos o pensamos, os egos mais secretos. Se estamos alerta, nos auto-observando, então os descobrimos. As épocas mais tranquilas da vida são precisamente as menos favoráveis para o trabalho sobre si mesmo. Existem momentos da vida demasiado complicados em que a pessoa tem a marcada tendência de identificar-se facilmente com os acontecimentos e esquecer-se completamente de si mesma. Nesses instantes, a pessoa faz bobagens que a nada conduzem. Se estivesse alerta, se nesses mesmos momentos, em vez de perder a cabeça, se recordasse de si mesma, descobriria com assombro certos erros de cuja existência jamais teve nem a mínima suspeita de sua possível existência. Como foi dito em vídeos anteriores, o sentido de autoobservação íntima se encontra atrofiado em todo ser humano. Trabalhando seriamente, auto-observando-se de momento em momento, este sentido se desenvolverá de forma progressiva. O sentido da auto-observação íntima nos permite verificar por nós mesmos e de forma direta o trabalho secreto mediante o qual, em dado tempo, estamos dissolvendo tal ou qual ego, possivelmente descoberto em condições difíceis e quando menos o suspeitávamos. Pensamos alguma vez na vida sobre o que mais nos agrada ou desagrada? Refletimos sobre as molas secretas da ação? Por que queremos ter uma bela casa? Por que desejamos ter um carro último modelo? Por que queremos estar sempre na última moda? Por que cobiçamos não ser cobiçoso? Que é o que mais nos ofendeu em um dado momento? Que é que mais nos lisonjeou ontem? Por que nos sentimos mais superiores a fulano ou a fulana em determinado instante?
Por que nos orgulhamos ao relatar nossos triunfos? Não ficamos calados quando murmuravam de outra pessoa conhecida? Recebemos a taça de licor por cortesia? Como eliminar, então, esses egos de nosso interior? Antes de passarmos o passo a passo para a dissolução do ego, convém falarmos sobre a faca da consciência. Algumas pessoas simbolizam a consciência como uma faca, muito capaz de separar-nos do que está pegado a nós e o extrai à força. Essas pessoas acreditam que a única maneira de escapar ao poder de tal ou qual ego é observá-lo cada vez com mais claridade, com o propósito de compreendê-lo, para nos tornarmos conscientes do mesmo. Pensam essas pessoas que, assim, nos separamos eventualmente deste ou daquele ego, ainda que seja pela espessura do fio de uma faca. Dessa maneira, dizem, o ego separado pela consciência parece como uma planta cortada. Fazer-se consciente de qualquer ego, de qualquer defeito psicológico, segundo elas, significa separá-lo de nossa psique e condená-lo à morte. Não é bem assim. Os gnósticos sabem muito bem que tal conceito, aparentemente muito convincente, falha na prática. O ego, ou eu psicológico, que mediante a faca da consciência foi cortado de nossa psique, expulso de casa como ovelha negra, continua morando em nosso país psicológico, converte-se em um demônio tentador, insiste em regressar à casa, não se resigna tão facilmente, de nenhuma maneira quer comer o pão amargo do desterro, busca uma oportunidade e, ao menor descuido da guarda, acomoda-se novamente dentro de nossa psique. O mais grave é que dentro do ego desterrado encontra-se sempre engarrafada certa porcentagem de essência ou de consciência. Todas essas pessoas que assim pensam sobre a faca da consciência jamais lograrão eliminar ou dissolver nenhum de seus egos. Em realidade, fracassarão. Por outro lado também, a mente não pode alterar profundamente nenhum defeito psicológico. Obviamente, o intelecto pode dar-se ao luxo de rotular o defeito com tal ou qual nome, de justificá-lo, de passá-lo de um nível mental a outro e etc. Mas não poderia por si mesmo aniquilá-lo, desintegrá-lo. Alguns anacoretas cavernários, à base de rigorosas disciplinas, por meio da meditação profunda, chegaram ao êxtase dos santos e foram levados aos céus, onde viram e ouviram coisas que aos seres humanos não lhes é dado compreender. Todavia, os egos continuaram existindo em seu interior. Como vimos no vídeo 15, com a prática da meditação, inquestionavelmente, a nossa essência pode escapar do ego à base de rigorosas disciplinas e gozar do êxtase. Entretanto, depois do êxtase, retorna à mente, retorna ao interior do mim mesmo. Necessitamos urgentemente de um poder flamígero superior à mente, de um poder que seja por si mesmo capaz de reduzir a poeira cósmica, tal ego ou qual defeito psicológico. Afortunadamente, existe em cada um de nós esse poder serpentino, esse fogo maravilhoso que os velhos alquimistas medievais batizaram com o nome misterioso de Stella Maris, a Virgem do Mar, o Azore da Ciência de Hermes, ou simplesmente Nossa Divina Mãe Maria. Nossa Mãe Divina Maria, particular e individual, pode, mediante seus poderes flamígeros, reduzir a poeira cósmica qualquer desses tantos egos que tenha sido previamente observado e julgado. De modo algum seria necessária uma fórmula específica para pedir à nossa Mãe Divina Maria interior. Devemos ser muito naturais e simples ao dirigir-nos a ela.
O menino que se dirige à sua mãe nunca tem fórmulas especiais, diz o que sai de seu coração, e isso é tudo. Nenhum ego se dissolve instantaneamente. Nossa Divina Mãe deve trabalhar e até sofrer muitíssimo antes de conseguir a aniquilação de qualquer ego. Tornai-vos introvertidos, dirigi vossa súplica para dentro, buscando em vosso interior a vossa Divina Senhora, e com súplicas sinceras podeis falar-lhe. Rogai-lhe para que desintegre aquele ego que haveis previamente observado e julgado. Na realidade, o filho ingrato não progride jamais nesse trabalho de autoconhecimento. Aquele que não é casto, pois peca contra o Consolador, não será perdoado e fracassará nesse trabalho de eliminação do ego ou da cristificação. Prezados estudantes, assistam ao vídeo especial Sexta-feira Santa para entender quem é o Consolador. Temos uma marcada tendência de antropomorfizar a Divina Mãe Maria, o Cristo e até Deus. Prezados estudantes, lembre-se que esse é o trabalho da cristificação. O venerável Mestre Jesus, o Cristo, disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o Cristo não nasce em nosso interior senão por meio de nossa Divina Mãe Maria. Lembremos o que disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse trabalho da cristificação tem início com a Divina Mãe Maria, o Consolador. O Cristo nasce em nosso interior, pois todos nós temos uma partícula do Cristo, em um momento avançado do trabalho de eliminação do ego. Agora vamos ao passo a passo da técnica para a eliminação do ego. Passo 1. Podemos começar com qualquer ego. A sugestão é atacar aquele ego que mais se manifesta em nosso pensamento, sentimento ou no nosso agir durante o cotidiano. Então, mediante a autoobservação, descobrimos, por exemplo, a atuação do ego da ira. Durante o dia, ficamos nervosos, irados muitas vezes, no trabalho, no lar, na escola e etc. Passo 2. Ego da ira descoberto, intensificamos a autoobservação com a finalidade de conhecer com mais detalhes esse ego da ira. Como, onde, com quem, em que instante do dia ele atuou. Se ficamos irados porque alguém nos ofendeu, em qual momento perdemos a paciência? Se ficamos irados ao ver uma pessoa na qual sentimos antipatia, ou se ficamos irados por ciúme amoroso, ou ciúme por alguma amizade e etc. Passo 3. Ego da ira descoberto e bem observado em nosso processo do pensar, sentir e agir, vamos fazer práticas de meditação com a finalidade de analisar e compreendermos de forma integral esse ego da ira. Às vezes são necessárias muitas práticas de meditação para brotarem as labaredas da compreensão. Passo 4. Com o ego da ira descoberto, analisado e compreendido na íntegra, passamos ao passo final. Durante a prática de magia sexual, no momento supremo da entrega sexual, em pleno coito, nesses instantes de dita, roguemos com todas as forças de nossa alma, suplicando à nossa Divina Mãe Maria que elimine de nosso interior esse ego diabo da ira. Prezados estudantes, é dessa maneira, seguindo esses passos, é que o ego da ira vai sendo dissolvido e eliminado de nosso interior.
E temos que seguir esses mesmos passos para os demais egos que venhamos a descobrir em nosso país psicológico. É dessa maneira que os egos vão perdendo a força e morrendo. E então a consciência engarrafada nesse ego é liberada. A Divina Mãe Maria tem a força para eliminar de nosso interior os 7 pecados capitais, mas não o pecado original. Para isso, o Cristo nasce em nosso interior. Somente o Cristo, na etapa final desse trabalho de cristificação, ou seja, na etapa da ressurreição, pode eliminar o eu causa, ou o pecado original. Vejamos o que disse João o Batista, abre aspas. E como o povo entendesse e todos assentassem nos seus corações que talvez João seria o Cristo, respondeu João, dizendo a todos: eu, na verdade, vos batizo em água, mas virá outro, mais forte que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia dos seus sapatos. Ele vos batizará em virtude do Espírito Santo e no fogo. Fecha aspas. Só o fogo, ou seja, o Cristo, pode eliminar e dissolver o pecado original de nosso interior. À medida que vamos eliminando de nosso interior essa multiplicidade de egos, de defeitos psicológicos, vamos expulsando os mercadores do templo. O Filho e o Pai farão morada em nós. Primeiro, por intermédio da Mãe, nascerá em nosso interior o Filho, e posteriormente, com a crucificação e a ressurreição, esse Filho sentar-se-á-se à direita do Pai. Mas o que faremos com os outros egos que já descobrimos por meio da auto-observação, para que deixem de atuarem em nós? Nesse caso, podemos praticar a morte em marcha. Essa prática da morte em marcha deve ser aplicada tanto pelos solteiros quanto pelos casados. Mas o que é a prática da morte em marcha? Como o nome sugere, é a morte do ego a caminho. Como foi dito no vídeo 4, uma cabeça de legião é semelhante a uma grande árvore. Uma grande árvore é fortemente presa ao solo pelas raízes maiores, mas são as radículas, as raízes pequeninas, que levam os nutrientes para alimentar essa grande árvore. Assim, esses pequenos defeitos psicológicos alimentam a cabeça de legião. A cabeça de legião da luxúria tem muitos egos diminutos, pequenos. Esses egos pequenos, chamemos de detalhes, é quem alimenta e dá força à cabeça de legião da luxúria. Exemplos de alguns detalhes do ego da luxúria: ficar olhando, mesmo que discretamente, para as partes íntimas de uma pessoa do sexo oposto, ficar vendo imagens e filmes pornográficos, ficar fazendo galanteios à pessoa do sexo oposto, ficar fantasiando cenas de sexo toda vez que se encontra com uma pessoa sexualmente atraente, falar frase com conotação luxuriosa, contar piada com sentido pornográfico, ficar enviando, recebendo ou vendo nudes pelo WhatsApp e etc. Isso são egos pequeninos, são detalhes. Agora, a masturbação não é um detalhe ou um ego fraco. A masturbação é um ego forte, tem que ser eliminado de nossa psique, senão não seremos castos. Lembremos que a origem dos egos é a luxúria, ou seja, a fornicação ou o derrame seminal. Na segunda fase deste curso, iremos disponibilizar os vídeos sobre a origem do ego. Então, durante o nosso cotidiano, seja no lar, no trabalho, onde estejamos, quando percebemos a atuação de um detalhe da luxúria por meio da autoobservação, apliquemos a morte em marcha. No momento em que descobrimos um detalhe qualquer da luxúria, roguemos a nossa Divina Mãe Maria para que elimine de nós esse detalhe. Por exemplo, quando nos flagramos com lascívia, olhando para uma pessoa sexualmente atraente, se nos identificarmos, fantasiaremos em nossa mente cenas luxuriosas. Para impedir que esse ego da luxúria continue a fantasiar, aplicamos a morte em marcha. Pode ser dessa maneira: minha Divina Mãe, desintegre esse detalhe da luxúria em mim.
Dessa maneira, eliminando os detalhes, vamos tirando a força do ego, cabeça de legião da luxúria, ficando mais fácil, posteriormente, compreendê-lo e eliminá-lo radicalmente de nossa psique. É importante dizer que, com essa técnica da morte em marcha, vamos eliminando os egos de instante a instante. Essa prática da morte em marcha deve também ser aplicada para qualquer outra cabeça de legião, seja do orgulho, da inveja, da cobiça e etc. Prezados estudantes, até aqui falamos acerca da técnica de eliminação do ego e a prática da morte em marcha. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.